Me conta, você aí que tá me assistindo, também sente que trabalha igual um doido, paga aluguel, paga assinatura e no fim do mês o dinheiro não sobra? Você sente que o seu patrimônio não sai do zero, tá empacado? Pois é, eu sou da geração Millennium, eu moro na Europa e sim, os preços não param de subir. A questão é que ainda dá tempo de virar o jogo, mesmo que você tenha mais de 30 anos. Hoje eu vou te mostrar um plano simples de 3 passos para você recuperar o controle da sua vida. Nós vamos falar sobre montar a sua reserva de emergência em euro e também sobre comprar ativos que vão fazer o seu patrimônio crescer. Assim, a gente vai trocar a despesa recorrente por patrimônio de verdade. No caminho, eu quero te mostrar os dados. Eu quero te trazer as tendências oficiais de streaming daqui para frente. Também quero te trazer o relatório oficial do RTB sobre o preço de aluguel aqui na Irlanda. Isso tudo porque eu não quero ninguém aqui nos comentários desse vídeo dizendo que o que eu tô trazendo é sensacionalismo, porque não é. Então, tá preparado? Sinceramente, a gente trabalha para manter os débitos automáticos. A gente acorda, paga aluguel, mercado, transporte e ainda financiamos um catálogo infinito de coisas que não são nossas. Então tá, vamos olhar para o dia a dia? Para ouvir música, assinatura. Para a gente ler, assinatura. Para a gente guardar nossas fotos na nuvem, assinatura. Para a gente assistir um jogo, para a gente assistir uma série, a assinatura e os preços não param de subir. E além do mais, até dentro das nossas assinaturas, muitas vezes a gente tem que pagar extra para ver um conteúdo específico. Gente, a gente já paga assinatura, então a gente paga assinatura em cima da assinatura. Isso é um absurdo. Aqui na Irlanda, o Spotify individual está cerca de 11,99 € por mês. No Reino Unido, o Kindle Unlimited está cerca de 9,49 £. Esses não são casos isolados. Os streamings em 2025 subiram de preço de modo geral. A Netflix anunciou aumento de preços em janeiro de 2025. O Peacock, que é muito conhecido lá nos Estados Unidos, também anunciou aumento de preço. Na Europa, a média de assinaturas por pessoa já passa de 3,2. Aqui não entra só vídeo, tá bom? Aqui entra série, jogos, nuvem, leitura. O que eu quero que você faça é juntar tudo isso com o custo de vida também. Nesse momento do vídeo, eu quero trazer algumas informações sobre aluguéis na Irlanda. Porém, faça essa pesquisa no país que você mora, porque uma coisa eu tenho certeza. O que está acontecendo na Irlanda está acontecendo em toda a Europa, e não só na Europa, como no mundo inteiro. No Rent Index Q1 de 2025, que é um relatório oficial do RTB, o aluguel médio de novos contratos está em 1.696 € por mês no país. Gente, isso é muito dinheiro. Mas em Dublin, a coisa é ainda pior. Em Dublin, esse valor passa de 2.186 € por mês. Para quem chegou agora, aluguel virou um luxo, coisa que há 10 anos atrás, aluguel era só mais uma despesa mensal. Quer mais dados? Como se isso não bastasse, no supermercado a despesa também aumentou. Em agosto de 2025, o CSO, que é o Central Statistics Office aqui da Irlanda, reportou que os preços de alimentos e bebidas não alcoólicas subiram 5,1% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Já tabaco e bebidas alcoólicas subiram 3,2% no mesmo período. Pois é, leite, manteiga, carne, absolutamente tudo está mais caro. O resultado disso, mesmo com boa formação, mesmo trabalhando duro, o poder de compra não acompanha. A gente paga teto, comida e transporte, e o resto a gente assina. No fim do mês, a sensação é: o que realmente eu possuo? O que realmente é meu? O que eu estou construindo de patrimônio? Não há impressão. Em 2024, a Deloitte trouxe um relatório.
onde ela aponta que 65% dos millennials e 43% da geração Z tem como principal preocupação o custo de vida que não para de subir. Isso é acima da média global. Isso aqui não é drama, isso aqui é contexto. Vamos falar agora do peso emocional? Quantos de vocês que me assistem já ouviram algumas dessas frases? Na sua idade eu já tinha carro. Na sua idade eu já tinha casa. Na sua idade, eu já tinha construído muita coisa. A questão é que o jogo virou. Tudo ficou mais caro. E tudo virou assinatura. A gente trabalha, paga e troca nossa vida por débitos automáticos. Sem patrimônio nenhum para mostrar. E agora, até as redes sociais estão entrando nesse jogo. O Instagram, aquele aplicativo super querido que foi criado para você compartilhar os seus momentos com as pessoas que você ama através de fotos, através de stories, até ele tá te cobrando para você usar a plataforma sem ver anúncio nenhum. Pois é, para você rolar o seu feed em paz, agora você também tem que pagar. O engraçado é que há poucos anos isso seria impensável. A verdade é que essas plataformas já entenderam. A nossa geração não consegue mais viver sem elas. Eles entenderam como monetizar nossa atenção. Antigamente, as pessoas faziam financiamento de casas. Hoje em dia, as pessoas fazem financiamento só para manutenção dessa vida digital. É justamente aqui que eu quero abrir um parêntese rápido. A geração Z já nasceu dentro desse sistema. Para eles, pagar uma assinatura é tão natural quanto respirar. E nós, millennials, fomos a ponte. Nós crescemos vendo o mundo analógico, mas nós já entramos na nossa vida adulta nessa economia de pague para existir. A boa notícia é que ainda dá tempo de criar a nossa vida dos sonhos e ter a liberdade de escolher onde viver, o que fazer e com quem dividir o seu tempo. Mesmo começando do zero, mesmo com a vida mais cara. O jogo dos 30+ não é sobre velocidade, mas sim sobre consistência. Cortar o que drena, automatizar o excedente e investir todos os meses. Dá para sair do modo sobrevivência e começar a construir, com paciência, com estratégia. E é exatamente isso que começa agora, o plano de 3 passos. O primeiro passo, então, é a desassinatura estratégica. Olha, eu gostaria que você tivesse calma nesse passo, porque o que eu vou te trazer aqui não é absolutamente nada radical. Esse passo é simplesmente olhar com consciência para onde o seu dinheiro está indo todos os meses. Sabe quando o seu salário cai e poucos dias depois metade já foi embora? Isso sem você ter comprado nada grande e significativo. É sobre isso que eu tô falando. Eu tô falando daquelas microassinaturas que ficam escondidas no seu extrato bancário. 12 euros do Spotify, cerca de 9,50 do Kindle, cerca de 5 euros de iCloud, mais 10 euros do App Fitness, mais 20 euros do aplicativo de streaming. Quando você soma tudo, você percebe que está deixando 80, 100 euros no mês só de assinatura. Tudo isso escapando e escoando da sua mão sem você nem perceber. A desassinatura estratégica é literalmente isso, estancar, parar esse escoamento, esse sangramento do seu dinheiro. Por isso, nesse primeiro passo, você vai pegar o seu extrato bancário dos últimos 2 meses e vai dar uma olhadinha. Quero que você anote todas as assinaturas e cobranças recorrentes, mesmo aquelas que são bem pequenininhas. Aí vem o momento de análise. Eu quero que você olhe para cada uma delas e se pergunte: isso aqui ainda faz sentido para mim? Corta tudo que você não usou nos últimos 30 dias. Reduza tudo aquilo que não te entrega valor real. O que for essencial você mantém, mas você vai manter de uma forma consciente. Essa é uma das estratégias de observação e hábitos que eu trago lá no meu e-book Mude a Sua Vida Financeira em 3 meses. No meu e-book, eu te mostro como identificar esses padrões de gasto e transformar essa análise em decisões práticas.
como planejar metas mensais, como organizar o seu dinheiro em caixinhas e como criar um orçamento que realmente funcione na sua vida. O link está na descrição e você pode baixar hoje mesmo se você tiver interesse. E para te dar um exemplo real, eu mesma passei por esse processo há pouco tempo. Eu pagava a Amazon Prime pelas entregas. Eu tinha o Netflix e eu tinha Disney Plus também. Analisando meu extrato e olhando todas as minhas assinaturas, eu pensei, a Disney Plus eu nem assino mais, por que eu tô pagando? Então eu fui lá e cancelei. A Netflix, eu pagava o plano de 4 telas, mas eu sou a única pessoa assistindo no meu plano. Então, por que eu tinha 4 telas? Não fazia sentido. Então, eu reduzi a minha assinatura para assinatura de 2 telas. Em pouquíssimos minutos, eu consegui resolver tudo. E aí, de repente, eu consegui economizar um pouco mais de um dinheiro que sumia da minha conta todos os meses. Às vezes, você nem precisa cortar, você só precisa mudar o seu plano. Ou simplesmente repensar o que faz sentido ou não na sua rotina. E aí que tá essa diferença entre gastar conscientemente e gastar sem ver. Tá vendo? Muitas vezes a gente só vai fazendo as assinaturas e vive no piloto automático. Isso é normal, é muito fácil que com poucos cliques você já esteja assinando uma coisa nova. Mas aí, de repente, quando você vê, você já está assinando um monte de coisa que você nem usa. A verdade é que, de vez em quando, a gente precisa simplesmente parar e observar. Será que eu preciso realmente de tudo isso? Muitas vezes, o dinheiro não falta porque a gente tem grandes gastos. Ele falta porque a gente vive no automático. A gente simplesmente vai clicando, assinar, continuar, renovar, e aí a gente vai pagando sem perceber. E o mais curioso é que às vezes 15 minutos de atenção, 15 minutos olhando o seu extrato para você ver aonde está indo o seu dinheiro. Às vezes, pela preguiça de abrir o aplicativo no banco, você não resolve um problema que vai te gerar mais dinheiro no fim do mês. Entender o que você faz, como você faz e por que você faz, muitas vezes já é metade do caminho andado. É justamente aí que entra o próximo passo. A gente vai transformar essa consciência em ação. Dessa forma, a gente vai criar a sua reserva de emergência. Agora que você já parou o vazamento e começou a sobrar dinheiro, vem o passo 2, o seu caixa de segurança. Essa aqui é a famosa reserva de emergência em euro. Uma coisa eu quero deixar clara desde o início. A etapa 2, ela é mandatória, ela é obrigatória. Não dá para você pular a etapa 2 e ir direto para a etapa 3. Sem a etapa 2, você não deve ir para a etapa 3. Mas logo logo você vai saber o porquê. Reserva de emergência é o que protege você de não ter que fazer dívidas. Coisas inesperadas acontecem, né? A gente fica doente, a gente sofre um acidente, a gente perde o emprego, a gente tem que ajudar algum familiar. Reserva de emergência é o seu colchão financeiro. O ideal é você ter uma reserva de emergência que cubra de 6 meses a 12 meses do seu custo mensal de vida. Quer saber por quê? Porque se você tiver 1 ano do seu custo de vida ali na sua conta, se qualquer coisa te acontecer, você vai ter mais do que fôlego suficiente para conseguir um emprego novo com calma, para não aceitar qualquer coisa porque você está desesperado. Mas não se preocupa se você não tem reserva de emergência ainda. Você não precisa focar diretamente em 1 ano do seu custo de vida. Você pode começar com 3 meses. Tendo na sua conta 3 meses do seu custo mensal de vida, já é o suficiente para você dar o próximo passo e ir para o passo 3. 3 meses do seu custo de vida já vai te trazer a segurança mínima para você poder avançar para o próximo passo, que é investir. Antes de ter pelo menos 3 meses do seu custo básico de vida, por favor, não avance para o próximo passo, porque você vai estar correndo um risco enorme. A reserva de emergência nada mais é do que o seu paraquedas financeiro. Entende aqui comigo, você não vai pular do avião sem um paraquedas. Então, você não deve investir se você não tiver reserva de emergência.
Agora, talvez você esteja se perguntando: onde deixar essa reserva de emergência? a sua reserva de emergência precisa, acima de tudo, estar em um lugar seguro, um lugar que você consiga movimentar com muita facilidade, ou seja, uma liquidez muito alta, onde você precisou, você consegue tirar o dinheiro. A sua reserva de emergência não pode correr risco, porque ela está ali justamente para isso, para ser a sua âncora, para ser o seu paraquedas, o seu salva-vidas. Justamente por isso, eu deixo a minha reserva de emergência na Trade Republic. Antes, eu deixava a minha reserva de emergência no AIB, que é um banco tradicional irlandês, e eu deixava lá no AIB Savings. Mas ele não me rendia nem 0,2% ao ano. O Trade Republic atualmente rende 2% ao ano. 2% é a taxa definida como taxa de depósito pelo Banco Central Europeu. E 2% é simplesmente 10 vezes mais do que o AIB me dava. O Trade Republic é uma corretora alemã. É uma corretora segura, regulamentada dentro da União Europeia e com uma rentabilidade melhor do que deixar o dinheiro estagnado. Vamos lembrar que o objetivo da reserva de emergência não é o lucro. O objetivo é simplesmente proteção e liquidez. Então tá tudo bem você deixar em uma conta como o Trade Republic, por exemplo, que rende pouquinho, mas que te dá um acesso muito rápido se você precisar. E eu já fiz um vídeo aqui no canal comparando 5 contas gratuitas para você deixar a sua reserva de emergência rentabilizando. Eu vou deixar no fim desse vídeo para você clicar e conferir se você quiser. Por agora, o mais importante é construa a sua reserva primeiro antes de tudo. Sem reserva de emergência, não existe liberdade financeira. Então, quando a sua reserva de emergência estiver pronta e você tiver pelo menos 3 meses do seu custo básico de vida, então a gente pode ir agora para o terceiro passo. Esse é o passo onde o seu dinheiro começa a trabalhar para você. Nesse passo, a gente começa a comprar ativos ao invés de simplesmente apenas pagar assinaturas. O ideal aqui é você montar uma carteira boa, bem diversificada, alinhada com a sua tolerância ao risco e sempre observando as regras do país que você vive. Se você ganha em euro e está começando agora no mundo dos investimentos, você pode começar através de ETFs amplos. Aqui pode entrar um ETF como o MSCI World, aqui pode entrar ETFs focado em empresas de qualidade e uma pequena parcela em REITs, que seriam os fundos imobiliários aqui no exterior. Essa parcela te geraria renda passiva. O ideal é você fazer tudo conforme o seu perfil e tudo conforme aquilo que faz sentido para você. O segredo é a consistência. Eu mantenho a minha consistência através de aportes automáticos mensais. Mesmo que você só possa aportar 50 euros, 100, 300, não importa. O que importa é você começar, criar o hábito e simplesmente manter esse hábito fazendo o rebalanceamento da sua carteira ao menos uma vez ao ano. Também é muito importante entender as regras do jogo onde você está jogando. Por exemplo, se você mora na Irlanda, você tem que se atentar a um imposto chamado Dim Disposal, onde a cada 8 anos, mesmo sem vender o ETF, você tem que pagar imposto. Se você vendeu antes de 8 anos, paga imposto. Se você quer segurar por uma década, deu 8 anos, você tem que pagar imposto mesmo sem venda. Se você mora em outro país da Europa, você não tem que se preocupar com isso. O único país no mundo que tem esse imposto é a Irlanda. Mas, no seu contexto europeu, fora da Irlanda, é importante você entender a diferença, por exemplo, entre ETFs de acumulação e distribuição. Isso vai impactar o seu crescimento patrimonial, porque isso vai impactar a forma que os dividendos vão ser tributados. Aqui no canal, eu já tenho vários conteúdos explicando tudo isso em detalhes. Como identificar o seu perfil de investidor, a diferença entre ETF de acumulação e distribuição. Também tem exemplos de como montar uma carteira diversificada em euro, tanto de ações quanto de ETFs. Dá uma maratonada e uma pesquisada nos conteúdos que estão ali no feed do YouTube.
Então, se você quiser se aprofundar na questão dos investimentos, dá uma olhada por aqui que você vai encontrar bastante informação. Já se você quiser um passo a passo guiado de como pensar uma carteira diversificada, de como montar uma carteira do zero, aí eu te indico fazer o meu curso. Lá eu pego na sua mão, eu tiro todas as suas dúvidas e a gente constrói esse raciocínio do começo ao fim juntos. Nesse momento, eu não tô com turma aberta, mas eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você entrar na lista de espera. Você colocando o seu nome e o seu e-mail na lista, assim que abrir uma nova turma, eu vou mandar o e-mail para você primeiro e você vai saber tudo em primeira mão. Eu ainda não tenho data para abertura da segunda turma, mas eu sei que vai ser em 2026, antes do meio do ano. No fim das contas, comprar ativos é muito melhor do que pagar assinaturas. As assinaturas te cobram todos os meses. Já os ativos, com o tempo, te pagam de volta. E bom, respondendo a pergunta do começo, ainda dá tempo para nós, da geração Millennium? A resposta é que sim, ainda dá tempo. Mas só dá tempo se você agir agora. Você precisa parar de viver no modo automático, de achar que o seu dinheiro vai se organizar sozinho. Você precisa perceber que você está preso nessa armadilha da assinatura eterna, onde tudo que você ganha já sai da sua conta antes mesmo de você decidir. O segredo nada mais é do que trocar essa chavinha. Sair dessa lógica de pagar para existir e começar a construir uma coisa que é realmente sua. Parar de investir no conforto imediato e começar a construir liberdade futura. Porque sim, dá tempo sim. Mas o tempo só trabalha a favor de quem coloca ele para trabalhar hoje. De quem escolhe sair do piloto automático. De quem escolhe olhar para o próprio extrato. Entender para onde o seu dinheiro está indo. Fazer com que cada euro tenha um propósito. A questão aqui é que a gente deve focar muito mais no construir para nós mesmos do que mostrar para as pessoas. A gente vive numa era onde muita gente paga caro para mostrar para as pessoas que está vivendo uma vida boa. Nas redes sociais, nas assinaturas, nas compras desenfreadas para mostrar que tem acesso. Para validar uma imagem que muitas vezes é mantida através de dívidas. Liberdade de verdade não é pagar para manter uma aparência. Liberdade é poder escolher, é olhar para uma coisa e pensar, eu não preciso disso. Liberdade é saber que se tudo der errado hoje, você tem para onde correr, porque você mesmo preparou esse terreno financeiro para fazer a sua vida mais fácil, para você escolher com quem passar o seu tempo, onde gastar o seu dinheiro. É simplesmente saber que você tem para onde correr porque você construiu uma coisa para você. Então, se você tem mais de 30 anos, se você mora na Europa, se você está começando agora, ainda dá tempo. Mas só dá tempo se você se colocar em movimento, porque se você continuar parado, a sua sentença já está definida. Comece com o que você tem, faz sobrar, cria uma reserva. E aí depois você faz o seu dinheiro trabalhar para você. É assim que você vai sair da estagnação e dessa forma construir a liberdade financeira que você merece. O tempo vai passar de qualquer jeito, mas a diferença aqui mora no seguinte: você quer que o tempo passe te cobrando ou te pagando? E se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que talvez esteja precisando ouvir essa mensagem. E uma coisa eu gostaria que você se lembrasse: ainda dá tempo, mas só dá tempo para quem começa agora. E é isso, eu vou ficando por aqui e até uma próxima!